Bom dia para você que acompanha Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta nessa segunda-feira para conversar um pouquinho agora sobre a situação do trigo lá no Rio Grande do Sul. A gente tinha aquela expectativa de geadas durante o final de semana. Geou na sexta-feira com mais intensidade e no sábado também a região registrou alguns episódios. Para a gente entender qual é a situação e como está o desenvolvimento das lavouras, a gente vai conversar agora com o Dênio Erlich, que ele é engenheiro agrônomo e fala em nome da Cotripal. Seja bem-vindo, Dênio, a Notícias Agrícolas. Ok, bom dia, um prazer conversar com vocês, né? E sempre é bom trocar ideias também com todos os ouvintes. Dênio, a gente tinha aquela previsão de geadas para sexta-feira e também no sábado. Como é que foi? Na sexta-feira, de fato, ocorreram essas geadas, no sábado a gente também teve os episódios. Conta pra gente como é que foram os últimos dias aí no estado. Bom, na semana passada, né, a gente teve um período muito longo de chuvas ali, desde segunda até na quarta-feira, em volumes bem elevados, né, de 80 até 170 milímetros nesse período. E na quinta segurou, na sexta abriu e realmente ocorreu a geada que estava prevista, né, uma geada bem expressiva, assim, foi 0 graus, -1, e ocorreu no momento correto aí que a gente esperava até então não tinha ocorrido geada ainda na nossa região aqui, na área de atuação da Cotripal, né, que é noroeste do Rio Grande do Sul. Não havia ocorrido geada, mas essa que ocorreu foi bem expressiva e com certeza foi no momento correto, a gente considera que ela aconteceu, né? Dênio, a gente tinha muita preocupação para saber se a geada nesse momento ela traria algum prejuízo para a lavoura ou se traria benefício. A gente sabe que o trigo ele suporta bem essas condições climáticas. Como é que foi? Ajudou o desenvolvimento dessa lavoura? Em que fase de desenvolvimento do trigo a gente está nesse momento? Bom, o trigo nós tivemos 2 momentos de plantio, que foi final de maio e primeira semana de junho, e depois do dia 15 ao dia 20 de junho. Então, todo o trigo aí estava em fase de emergência, né, e em fase vegetativa. Então, nessa fase, o trigo tolera muito bem a geada e até alguns benefícios, né, uma redução do desenvolvimento da cultura, né, inicial, um benefício em relação a maior número de perfilhos, normalmente, depende um pouco a cultivar, mas há esse benefício. E também, assim, Virginia, o que a gente observa muito na questão de ocorrência de uma geada é a eliminação de várias plantas daninhas, às vezes, que são de verão, né, que não são perenes, e também a soja voluntária, o milho voluntário que emerge no meio da cultura do trigo ou da aveia, acaba a geada fazendo um controle natural que é muito benéfico também para evitar o desenvolvimento principalmente de doenças, né? E a questão de quantidade de chuva, de água, Dênio, a gente tinha também, antes da semeadura, preocupação com o solo, porque o estado passou por aquele período de estiagem que trouxe um prejuízo muito grande para o desenvolvimento da soja e tudo mais, e a gente tinha essa dúvida se a água no solo seria suficiente para garantir a produção do trigo, e choveu bastante nos últimos dias, como você já mesmo trouxe. O solo, ele também está num momento positivo, também ajuda essa produção, esse desenvolvimento? Bom, a questão de chuva, né, ela foi benéfica na recuperação da umidade, né? Então, nós tínhamos problemas aí de rios, vertentes, com problemas no interior de falta de água até, por essa questão de que baixou muito, quase um ano de estiagem nós tivemos. Com essas chuvas agora, recuperou muito bem isso, e para a cultura do trigo, ela não é tão interessante esse excesso de chuva, um excesso de umidade, porque às vezes algumas doenças de raiz podem começar a proliferar, né? Algumas doenças de folha também, às vezes até na fase inicial podem iniciar, mas de certa forma o trigo nessa fase tolera muito bem. Se fosse para a gente escolher uma fase da cultura, né, para que ocorressem essas chuvas, agora talvez é a menos pior, né? Mas não é o ideal. O trigo é uma cultura que aonde se originou o trigo, né, é onde chove pouco. Nós aqui no Rio Grande do Sul a gente trabalha muito com a cultura para manter, né, mas realmente o nosso clima ele nem sempre é favorável, né? Porque essa questão de excesso de chuva ela nos acompanha quase que o inverno inteiro, né?
Mas a gente fica sempre na torcida que ali, na segunda quinzena de agosto, setembro e outubro, que elas diminuam, né, e que aí sim a cultura vai ter condições de expressar bem o potencial. Ainda falando em excesso de chuva, o Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, prevê que na quarta-feira a gente pode ter novas chuvas expressivas aí para o seu estado, Dênio. Tem algum trato cultural, alguma coisa que o produtor possa fazer para tentar minimizar os impactos? Ou realmente é um cenário que a gente tem que esperar para ver se essa chuva realmente vai acontecer e ver como é que a lavoura vai responder a esse excesso hídrico? Em relação a trato cultural, não tem o que fazer. O importante é o produtor estar muito atento na questão após as chuvas, né? E aí, agora na segunda quinzena de julho, né? E início de agosto, estar muito atento às doenças fúngicas, que essas podem começar a evoluir mais cedo devido à sua umidade. Também, né? Apesar de nós termos tido geada sexta-feira, já no domingo choveu de novo, né? E há uma constatação nossa aqui, que eu acredito que já deve até ter uma confirmação pelos meteorologistas, que quando a geada acontece no barro, né, as chuvas se repetem. Então, tá, como você falou, a previsão, aí já choveu domingo, deve chover, por isso que está acontecendo isso, né? Sempre que ocorre uma geada, quando o solo está úmido, normalmente vem um período de chuva após. Né? É importante, como recomendação, o produtor estar muito atento à questão das doenças fúngicas, que por essa condição e hoje, por exemplo, também a temperatura, apesar de sexta ter tido geada, ela como está indo para a questão de chuva, a temperatura está mais alta. A temperatura alta e a umidade favorece as doenças fúngicas. Então, o produtor, logo após esse período de chuva, ele tem que estar muito atento a essas doenças e fazer as pulverizações, as aplicações dos fungicidas. Sempre a gente sabe que a aplicação preventiva é o melhor efeito que tem, né? Dênio, falando um pouquinho agora sobre as pastagens do estado, a gente também tinha essa preocupação por conta da falta de chuva e agora a gente teve esse excesso de água na região. O produtor que precisa dessa pastagem está encontrando alguma dificuldade? Como é que tem sido? Não, assim, as pastagens se desenvolveram muito bem após as chuvas que retornaram em maio, né? Começou a desenvolver muito bem, estava muito difícil a situação, porque o produtor vinha da produção de leite, né? Com a produção de silagem de milho abaixo do esperado por causa da seca e as pastagens de inverno não estavam se desenvolvendo. Depois que choveu, se desenvolveu e afeta um pouco essa questão da questão o ambiente para o gado, né? Muita chuva, muita umidade, há um certo estresse. Mas com relação ao desenvolvimento das pastagens está muito bom e hoje está tendo um bom fornecimento principalmente da aveia de verão, a aveia um pouco mais tarde, mas a aveia de verão, desculpe, não, aveia preta, né? Que está se desenvolvendo muito bem agora. Dênio, eu agradeço a sua participação aqui no Notícias Agrícolas. A gente continua acompanhando a situação aí no estado. Até a próxima. Tá ok, obrigado pela oportunidade e um bom trabalho a todos. Essa foi a nossa entrevista com o Dênio, que falou com a gente, então, ele é engenheiro agrônomo, contou como é que está a situação lá no Rio Grande do Sul para o desenvolvimento do trigo. Houveram algumas geadas na sexta e no sábado passado, mas o Dênio trouxe que, nesse momento, essa geada ela foi benéfica para o desenvolvimento da lavoura. Trouxe ainda que, com o excesso de chuva, o produtor tem que estar atento na segunda quinzena de julho, início de agosto, para os tratos culturais por conta das doenças fúngicas que podem ocorrer com maior intensidade. Além disso, o IMET traz que na próxima quarta-feira, o Rio Grande do Sul deve ter de novo volumes expressivos de chuvas, mas para você saber mais, daqui a pouco aqui no Notícias Agrícolas a gente vai ter um boletim especial com o Instituto Nacional de Meteorologia. No mais, vou ficando por aqui, em breve nós estamos de volta.